Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Pucciarelli novamente e vamos para mais uma aula aqui envolvendo ciclos termodinâmicos. Como prometido, assim como muita gente pediu, hoje nós vamos falar sobre o ciclo de Brighton com regeneração, ou o ciclo de Brighton regenerativo, como às vezes ele é muito conhecido por aí. Certo? Então, ele é uma variação do ciclo de Brighton que a gente já falou aqui no canal. Então, se você quiser acessar essa aula, pode clicar aí no link na descrição, que também vai ter diversos outros links para outras aulas de ciclos termodinâmicos que a gente já falou aqui, tá? E ele, assim como diversas outras variações de outros ciclos, como por exemplo o ciclo de Rankine, nós vamos ter duas outras variações dele, que é o ciclo de Rankine com reaquecimento e o ciclo de Rankine com regeneração. Essas duas variações do ciclo de Rankine, elas servem para melhorar o rendimento do meu ciclo. Então, geralmente, essas variações que a gente faz nos ciclos, elas servem para melhorar o rendimento, né, o funcionamento, a performance de um determinado ciclo. Então, primeiro, antes da gente falar diretamente do ciclo de Brighton com regeneração, vamos fazer uma revisãozinha aqui do ciclo de Brighton fechado, tá? Mas é uma revisão bem rápida aqui, passando por alguns conceitos. Então, nós temos quatro componentes principais, tá? Nós vamos ter o compressor, aqui entre 1 e 2, nós vamos ter um trocador de calor que recebe calor, tá? Por exemplo, um evaporador, tá? Que ele vai receber calor de uma fonte. Nós vamos ter a turbina que vai realizar trabalho, tá? Então ela vai expandir o fluido, que no caso é o ar. Lembrando que para o ciclo de Brighton nós vamos utilizar o ar como um gás ideal para o fluido de trabalho. Então a turbina ela vai realizar o trabalho e vai expandir o gás, vai reduzir a pressão dele, certo? E aqui no trocador de calor de perda de calor, nós vamos tirar calor do nosso fluido, voltando para o estado inicial. Lembrando que esses dois processos aqui, eles acontecem a pressão constante, e esses dois processos, tanto no compressor quanto na turbina, eles vão ser reversíveis e adiabáticos, ou seja, eles são isoentrópicos. Certo? Então, para a gente lembrar os diagramas PV e TS, lembrando aqui então que entre 1 e 2 e 3 e 4, né, que é entre o compressor e a turbina, nós vamos ter um processo isoentrópico, certo? Por isso que aqui entre 1 e 2 e 3 e 4 nós temos essas linhas verticais. E entre 2 e 3 e 4 e 1, que são as trocas de calor, elas acontecem a pressão constante. Então, como a gente está vendo aqui no diagrama PV, entre 2 e 3 e 1 e 4, a pressão ela é constante. E essa pressão constante no diagrama TS, ela é mostrada aqui nessa forma, como essa curva aqui. Tá? Isso vai ser muito importante para quando a gente for falar do ciclo de Rankine regenerativo. Então, é muito importante a gente se focar nesse diagrama TS aqui, em como ele está mostrado aqui. Certo? Então, nós vamos ter dois processos isoentrópicos e dois processos à pressão constante, certo? Então, lembrando também dos equacionamentos que nós utilizamos dentro do ciclo de Brighton fechado. Então, lembrando que quando nós temos processos isoentrópicos, nós podemos relacionar a pressão inicial no começo e no final. Dessa forma aqui, lembrando que o K para o ar ele vale 1,4, tá? É uma propriedade constante que ele relaciona o CP com o CV do fluido, tá? E também o trabalho de compressão, ele, como a gente está falando de um gás ideal, nós podemos falar que a entalpia no estado 2 menos a entalpia no estado 1, ela vai ser dada por CP, tá? Vezes o T2 menos o T1. Tá? E aí, entre 2 e 3, nós temos um processo a pressão constante. Então, como essa pressão é constante, nós podemos relacionar a temperatura e os volumes com essa relação aqui. E o calor trocado, a gente vai poder, da mesma forma que a gente fez aqui, nós consideramos um gás ideal. Então, para a gente calcular a troca de temperaturas entre 2 e 3, nós vamos pegar o CP, tá? Porque o CP porque é um processo a pressão constante. Se fosse um processo a volume constante, nós usaríamos o CV, certo? E também que vai ser T3 menos T4, porque a temperatura de 3 menos a temperatura... T3 menos T2, desculpa. Entre 3 e 4, a mesma situação aqui de 1 e 2, no processo isentrópico, nós podemos relacionar pressão e volume dessa forma, e o trabalho da turbina é dado dessa forma aqui também. E entre 4 e 1, nós vamos ter uma perda de calor, então, da mesma forma que 2 e 3, só que agora com o T4 e o T1, e também relacionando as temperaturas e os volumes dessa forma, porque esse processo acontece a pressão constante. Então, lembrado aqui sobre o ciclo de Brighton, tá? Então, o que a gente tem no ciclo de Brighton? Ele é um ciclo motor e a gente quer cada vez mais uma eficiência maior. Lembrando que a eficiência é dada pelo trabalho líquido, tá? Entre os dois
entre o trabalho da turbina e o trabalho do compressor. Então lembrando, a turbina ela vai produzir energia, certo? Então a gente quer que esse trabalho na turbina seja o maior. Só que no compressor a gente vai gastar energia. Então o trabalho líquido vai ser o trabalho da turbina menos o trabalho do compressor. E a eficiência vai ser dividida pelo calor que entra aqui entre 2 e 3. É a energia gasta para que a gente realize esse trabalho. Certo? Então, quanto maior for a eficiência, mais trabalho a gente está conseguindo gerar com essa troca de calor aqui entre 2 e 3. Certo? Então, agora vamos falar do ciclo de Rankine regenerativo, do ciclo de Brayton regenerativo propriamente dito. Tá? Então, vamos falar primeiro sobre os equipamentos que nós vamos ter aqui dentro do ciclo de Brayton regenerativo. Então, o primeiro processo que nós temos aqui, ele vai ser dentro do compressor, tá? Então, o compressor, da mesma forma que nós tínhamos no ciclo de Brayton ideal, ele vai ser ele vai ter a mesma função. Então, ele vai aumentar a pressão do meu fluido. Então, aqui no ponto 1, eu vou entrar com o ar, tá? Que é o fluido de trabalho do ciclo de Brayton. Eu vou entrar aqui no 1 e eu vou passar por dentro do compressor e vou aumentar a pressão dele, certo? Então, saindo aqui em 2, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar em um trocador de calor que a gente vai chamar de regenerador. Por isso, o ciclo de Brayton regenerativo. Certo? Esse trocador de calor, ele é um trocador em que a gente vai ter uma troca cruzada entre os fluidos. E a hora que eu mostrar para vocês certinho como que funciona, quais são os fluidos que vão passar por dentro dele, vocês vão entender a função desse regenerador. Certo? Então, ele é um trocador de calor que vai fazer trocas de calor com os fluidos que vão passar aqui dentro. Só que primeiramente vamos entender o caminho que esse ciclo vai fazer. Certo? Então, saindo aqui de 2 do compressor, ele vai entrar no regenerador. Certo? E aí ele vai passar por um queimador, certo? O queimador ele tem a mesma função lá do trocador de calor que recebia calor no ciclo de Brayton, então eu vou receber energia de alguma fonte. Certo? Então eu vou aumentar a energia, a temperatura, tá? E todo desse processo. E saindo do meu queimador, eu vou passar também pela turbina. Então eu vou chegar aqui em 3 e na turbina aqui qual é a função dela? Ela vai produzir trabalho, produzir energia com relação a isso. Ou seja, ela vai expandir o fluido, reduzindo a pressão dele. Lembrando que o processo no compressor e na turbina eles são isoentrópicos. Certo? Então, saindo aqui da turbina, eu vou voltar para o regenerador, certo? Fazendo o caminho inverso. E esse fluido que vai sair aqui da turbina e entrar no regenerador, ele vai trocar calor com o fluido que estava saindo aqui do compressor. Certo? Então, aqui eu vou mostrar depois para vocês o diagrama TS, as condições em que cada um desses fluidos vai estar. Então, depois que ele passar pelo regenerador, ele vai ser jogado no ambiente, certo? Então, perdendo calor. E ele vai ser jogado no ambiente aqui no ponto que a gente vai chamar de ponto Y, certo? Vamos mostrar aqui agora como que era o diagrama TS do processo do ciclo de Brayton sem o regenerador. Lembrando que a gente tinha o compressor, nós tínhamos o queimador, a turbina, um trocador de calor que perdia calor e ele voltava para o compressor. E o diagrama TS dele era dado por essa forma aqui. Então aqui no ponto 1 ele entrava no compressor, o compressor fazia o quê? Aumentava a pressão e a temperatura desse fluido, a uma entropia constante. Depois de 2 e 3 nós íamos aquecer esse fluido, a pressão constante. Entre 3 e 4 o processo na turbina e de 4 e 1 ele voltava para o meu compressor. Então a gente podia ver aqui que a temperatura no ponto 4 ela era maior do que a temperatura aqui no ponto 2. Só que o que estava acontecendo? Nós percebemos que como esse fluido aqui no ponto 4 ele estava uma temperatura maior do que a temperatura no ponto 2, então a gente poderia utilizar esse calor aqui que sai da turbina, que ele tem uma grande quantidade de energia, a gente poderia utilizar ele de uma forma para reaquecer esse fluido aqui, para que quando ele chegue aqui no queimador, o calor que a gente tenha que inserir aqui dentro ele seja menor. Certo? Porque lembrando que a eficiência do meu processo ele vai ser o trabalho líquido dividido pelo calor aqui no meu queimador. Então quanto menor for esse calor aqui dentro do meu queimador, maior vai ser a minha eficiência. Claro, mantendo as outras propriedades. O ponto 3 vai ser o mesmo ponto aqui no ponto 3, eu vou ter a mesma temperatura. Aqui no ponto 4 eu também vou ter a mesma temperatura, só que eu vou mexer aqui na temperatura do meu regenerador.
certo? Eu vou mexer com a temperatura aqui, nessa região, tanto na entrada quanto na saída do meu regenerador. Então o meu diagrama TS ele vai ficar dessa forma. Então com o meu regenerador, inicialmente eu tinha esse processo aqui, o mesmo que esse aqui. Só que aí, o que eu vou fazer? Em vez de ter esse ponto 2 aqui na entrada do meu queimador, eu vou ter um ponto X, certo? E esse ponto X aqui na entrada do meu queimador, ele vai ter uma temperatura maior do que a temperatura T2, certo? E então o que vai acontecer? Eu vou ter um processo em que eu já vou chegar com uma temperatura mais quente aqui. Ou seja, para eu chegar do ponto 2 até o ponto 3, eu vou precisar de uma quantidade menor de calor. Certo? Então por isso que é muito importante esse processo aqui. E vale ressaltar também que a energia que nós tínhamos aqui nessa turbina nós não íamos utilizar para nada. Lá naquele outro processo do ciclo de Brayton a gente só ia retirar esse calor sem que a gente fosse utilizar ele de forma nenhuma. Então era uma energia lá livre para que a gente pudesse utilizar para melhorar o rendimento do nosso processo. E é exatamente o que a gente faz aqui, porque a energia que vai sair aqui do fluido, ele vai ser passado para esse fluido aqui. Então por isso que é muito importante essa regeneração. A gente vai melhorar o rendimento do nosso processo a um custo zero, somente fazendo algumas alterações nesse trocador de calor aqui, certo? Então agora vamos falar das vantagens, um pouquinho mais a fundo das vantagens que a gente falou no slide anterior. Certo? Então, lembrando que o processo sem o regenerador, ele era nessa forma aqui, e o processo com o regenerador, a gente vai ter esse ponto X aqui, que vai ser a entrada do queimador, com aquele fluido aquecido pelo processo no regenerador, aquela troca de calor cruzada que acontecia ali. Então, vamos falar aqui do calor trocado entre 2 e 3 no processo sem regeneração. Certo? Então, como a gente sabe, o calor trocado, a gente ia ter que inserir calor aqui de forma que a gente tivesse que passar essa temperatura aqui do ponto 2 para o ponto 3. Então, esse calor ele é muito grande. Certo? Então, vai ser uma troca de calor muito grande. E aqui, como a gente pode ver no com regeneração, a gente vai ver que a distância entre a entrada do meu queimador e da saída, ela vai ser bem menor, porque a gente vai ter uma temperatura Tx maior do que T2. Então a gente pode ver que a quantidade de calor que a gente tem que inserir dentro do meu processo no queimador vai ser maior que no processo sem regeneração, certo? Com isso, o meu rendimento no meu ciclo de Brayton sem regeneração, ele vai ser menor. Então, por isso que é muito importante a gente colocar a regeneração no nosso processo. E vale ressaltar que nos pontos 3 e 4, nós não vamos alterar em nada. Certo? Então, por isso que a gente não está perdendo trabalho, a gente não está perdendo trabalho na turbina e a gente está conseguindo manter todo o processo intacto, apenas inserindo o regenerador. Certo? A gente está inserindo um novo ponto que vai fazer com que o rendimento seja maior. Certo? Então esse é o ciclo de Brayton com regeneração. E vale também lembrar que a temperatura no ponto 4 ela vai ser igual à temperatura no ponto X para o ciclo de Brayton regenerativo ideal. E isso é muito importante, certo? Muito importante para os exercícios que a gente vai fazer depois. Certo? Então o Tx na entrada do meu queimador vai ser igual à temperatura T4, por causa dessa troca de calor controlada. Então a gente vai fazer um controle dentro do nosso processo, fazendo com que esse Tx seja igual ao T4, certo? E vale ressaltar também que o processo dentro do regenerador, ele acontece de forma a pressão constante. Ou seja, lá na entrada do meu regenerador, eu tinha o P2, certo? E saindo do regenerador, eu vou ter Px. E ela vai ser igual, as duas vão ser iguais. Então, e na entrada do meu queimador, que vai ter o Px, ele vai ser igual à pressão no ponto 3. Então, nessa entrada do meu regenerador e na saída do meu queimador, eu vou ter P2 igual a P3 também. Certo? Então tudo isso é esse processo de regeneração. E a partir dessas aproximações que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente consegue resolver qualquer exercício. Certo, pessoal? Então, falando em exercício, no próximo vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição também, e vai aparecer no cartãozinho aqui em cima, eu vou resolver esse exercício aqui, esse processo de ciclo de Brayton regenerativo. Nós vemos que nós temos duas turbinas, só que a hora que eu resolver para vocês, vocês vão entender muito bem o processo. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Já deixem seu like aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal quem ainda não se inscreveu. E eu aguardo vocês para esse exercício aqui. Lembrando que o link vai estar aqui na descrição. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.